O Vasco atual, esse grupo, ele é diferente, muito diferente de outros grupos que você já trabalhou? Eu não sei se é muito diferente. O que eu sei, desde quando eu cheguei no Vasco, para falar desse time especificamente, é que é um time que tem muita vontade de trabalhar. Eles trabalham muito. É difícil falar assim, foi o time que mais trabalhou dos todos que eu peguei, mas é um que chama muita atenção. Eu dou muito treino e aqui os caras correm muito. E um dos caras que mais trabalham, que por incrível que pareça, que pela conexão que a gente criou, que foi instantânea, foi no primeiro momento, o Felipe Coutinho é um dos caras que mais trabalha. É um dos caras que mais corre, é o cara que não sai do treino, e ele tinha um problema antes de eu chegar, de ter que ficar administrando treino, administrando carga de jogo, e comigo aconteceu o contrário. Ele treina, ele frequenta menos o departamento médico, se sente cada vez melhor, e tá então com a ferramenta dele de trabalho, está cada vez mais ativa, mais afiada, e a tendência clara dele é jogar cada vez melhor. O Coutinho, por exemplo, foi um jogador que saiu cedo, voltou, hoje é o grande nome do Vasco. Qual a importância dele para esse grupo? Ele é é como se fosse um sol aqui, ele dá brilho para as coisas, sabe? E ele é brilhante mesmo. E de todos, isso eu posso falar, dos jogadores que eu trabalhei desse nível, com essa categoria, muito provavelmente ele é o mais humilde. O cara, ele é diferente. Ele é um cara que é solidário, ele não quer apagar o do lado para ele poder brilhar, muito pelo contrário. Ele aquece quem está do lado, ele faz o do lado jogar melhor, e os jogadores percebem isso. Então ele é um ídolo, ele é um grande craque, mas que não cria nenhum tipo de rusga com ninguém que está do lado, ao E contrário. ele, no caso, estava passando por um problema aqui, essa tua chegada, você conseguiu recuperar isso dele. Isso é uma coisa importante que você passa também para os jogadores, essa confiança. Não, e com o Coutinho aconteceu um negócio muito diferente. Foi uma coisa muito instantânea, uma química. Igual quando as pessoas se apaixonam, que olha uma mulher, as pessoas se apaixonam de uma vez, né? E comigo, com o Coutinho, aconteceu isso. Na primeira conversa, assim, você sente que o negócio vai andar, primeiro treino, e ele tá numa fase, eu costumo falar que ele tá cada vez mais se aproximando de ter uma chance de voltar à seleção, porque não é uma coisa. Tem um pingo de forçação, as coisas que estão acontecendo. Porque ele é um jogador que ele não precisa ser testado na seleção, ele é um jogador de Copa do Mundo, foi muito bem em 2018, foi campeão de Champions League, fazendo o gol em final. Ele gosta desses momentos com maior pressão, e ele está assim, a caminho de se colocar à disposição para ser colocado. Aqui no Rio você trabalhou no Fluminense com o Marcelo, com o Ganso. Hoje você está trabalhando com o Coutinho. Esses jogadores experientes, na tua visão de jogo, eles trazem coisas importantes para esses novos jogadores dentro de campo? Não, traz muita coisa. Tem uma troca geracional aí que é... Sempre quando tem uma troca de geração, tem coisas boas que chegam e coisas ruins que chegam. Eu acho que essa troca, ela é muito importante. E esses jogadores, eles me ajudam muito sempre. Que eu te disse, eu não tenho rivalidade com o jogador. Eu me aproximo de todos para poder ajudar. O Felipe Coutinho estava aqui desanimado. Falei assim, o Felipe Coutinho não precisa de nada. Não precisa de muita coisa. Ele precisa de aproximação, precisa de carinho, precisa de escuta. E o Cauã Barros também precisa de ajuda. A gente tem a mania de achar que o jogador que é um pouco mais experiente, ele não precisa de ajuda. Isso é um grande erro. Como o Marcelo precisou de ajuda na volta dele, que ele estava um tempo sem jogar no Real Madrid, depois foi para a Grécia, não foi legal. O Ganso estava desestimulado. E os garotos, todo mundo sabe que precisa de ajuda. Então, assim, a gente precisa... E eu acho que é uma coisa que talvez um diferencial que eu tenho, que eu parto do princípio que o jogador é o mais importante. Então, o jogador tem que estar bem. Eu também entendo que esses mais velhos, principalmente vitoriosos, estando bem de cabeça, passa coisa boa pra galera. Não, isso é uma coisa... Ganhar tem sabor, vitória tem sabor. As pessoas que ganham não ganham por acaso. E quando entra no campo, tem um peso diferente. Aquele cara que ganha, o adversário, tem um tipo de postura em relação aos vencedores diferenciada também. E o próprio jogador que já venceu, ele tem um conforto maior para jogar, principalmente partidas decisivas.